24, a truculência do major da Polícia Militar que arrancou as mulheres à força. Tu viu essa ontem? Vi, infelizmente. Eita, nós. Pois é, a porta do batalhão de São Gonçalo repercutiu de forma negativa e criou um racha na corporação. O repórter Jackson Silva conversou com exclusividade com o praça da PM e as mulheres agredidas. Pode rodar. Somos tratados pelos oficiais como bichos. Este policial militar, que não pode ser identificado, faz um alerta aos oficiais da corporação. E nossos filhos, nossas esposas, nossas mães sendo agredidas, sendo humilhadas e sendo tratadas como marginais. Não sei se eu responderia por mim. O clima de guerra na Polícia Militar veio à tona após uma confusão entre manifestantes e oficiais em frente ao batalhão de São Gonçalo nesta quarta-feira. Gente, solta ela! Catherine foi uma das detidas durante o protesto. A situação piorou no caminho à delegacia da região. Tá filmando! Eu me senti exposta ao ridículo, mais por ele. Porque a gente estava ali defendendo a polícia e ele mesmo envergonha a classe. Porque aquilo não é atitude de um oficial, mediante a esposa de um amigo dele. O SBT Rio foi o primeiro a falar com o manifestante momentos depois da confusão. Viu uma cena de guerra. Um bando de oficiais batendo nas meninas, sabe? Empurrando, dando cotovelada, quebrando tudo, sabe? Muito truculento, todos eles. Essa foi uma das cenas mais emblemáticas desde o início do protesto e por pouco não terminou em tragédia. Os esposos das manifestantes que estavam de folga foram avisados e já estavam a caminho do batalhão. O esposo de Clenilda chegou a tempo e tentou proteger a companheira. Vai embora, vou mandar ele embora. Ele só quis nos defender, só quis me defender. Ele pediu, major, deixa eu levar minha esposa para casa, ela tá machucada. Ele imediatamente deu voz de prisão a ele. Todo mundo na resistência! Todo mundo preso na resistência! Nossa equipe gravou com o advogado do major que partiu em defesa do cliente. Essa é a missão do policial militar, proteger e servir. O Major Ramos, cumprindo ordens da sua chefia, ele promoveu a uma desocupação imediata daquela barricada, daquela forma de impedimento de acesso ao quartel e procurou fazer isso sempre com diálogo, com respeito e com integridade, procurando não utilizar de meios de força se não fosse absolutamente necessário. O protesto organizado por mulheres acontece há uma semana na porta de batalhões da Polícia Militar em diferentes pontos do Rio. O movimento cobra melhores condições de trabalho e o pagamento do 13º, além de outros benefícios. Por causa do atraso no pagamento dos salários, muitas famílias de policiais militares estão passando por dificuldades financeiras. O policial, o homem, ele faz um concurso público, entra para a polícia para ter uma estabilidade financeira e do nada ele faz a dívida contando com aquilo e no momento o governo deixa na mão. Sem alternativa, familiares de policiais militares fazem o que podem para sobreviver. Kathleen trabalha como manicure, ganha R$120 por semana. É com esse dinheiro que ela ajuda na despesa de casa. Mas está preocupada porque o armário está assim, com um pouco de arroz, uma caixa de leite e outros mantimentos. Dentro do movimento, tinham mulheres que nem têm o que comer em casa para dar para os filhos tinham. Elas realmente iam até o movimento para almoçar, para dar comida aos filhos, para pegar merenda para as crianças ir para a escola. Olha, com todo respeito ao doutor advogado, com todo respeito mesmo, acabei de ver ele saindo aqui do SBT. Nem deu tempo de dar tchau pra ele, porque eu vi que ele tava gravando, nem sabia que ele era advogado desse major. Segura a imagem. Eu quero que você opine também, me ajuda nessa, tá, companheiro? Pelo amor de Deus. Primeiro que, eu acho que nem é o major o culpado disso. Eu acho que o grande culpado disso, o grande sem vergonha dessa história toda que a gente está vendo, é uma gestão, é um governo que não senta, não conversa e deixa para a esposa ser vilã de PM, para quem tem opinião contra o protesto, e o policial militar que vai tentar, seguindo ordens militares, como foi o caso do major, sendo o vilão da história para quem apoia o protesto. Agora, o advogado, doutor advogado, isso é diálogo? Ele tentou um diálogo? Desculpa, mas na minha terra isso é dar gravata em mulher.
é dar gravata em outro ser humano. Isso não é diálogo. Independentemente não estava lá, pode falar, pô, você não sabe o que aconteceu antes. Não, não sei. Mas uma hora a farda cai e todo o treinamento militar que existe cai. Quando o marido chegou ali, o negócio deu uma apaziguada. Mas imagina qual é a história de chegar uma irmã, uma família, independentemente de gênero, de sexo, de homem, de mulher, chega e vê a mulher tomando uma gravata dessa. Os caras têm porte de arma. Uma hora vai dar uma merreca muito grande. A gente está falando aqui, enquanto vocês, desde sexta-feira, falaram que estava tudo normal. Podem continuar suas vidas. O SBT Rio está causando alarde. Tá. Final de semana depois pede Forças Armadas para estar aí na rua. E isso não vai dar certo, Marcos Amin. Isabelle Benito, eu vou ser bem claro aqui nas minhas posições. Isabelle, o negócio é o seguinte, é difícil a gente julgar o comportamento do major só pelas imagens, não sabe o que aconteceu antes. Sim. A gente não sabe o que motivou essa senhora e o major a ter uma atitude dessa. Mas isso não é diálogo. Primeiro, não, com certeza, isso é exatamente que eu queria chegar. Primeiro, isso não é diálogo. Segundo, o major, em mensagem atribuída a ele, ao major Paulo Ramos, ele diz que esse senhor que chegou por trás ali, que é o sargento, marido dessa aí, tentou agredi-lo. Mentira. Pelas imagens é mentira. Imagens valem mais do que 1000 palavras. Ele chega com cara triste até, de pânico, o sargento, porque sabe que aquilo ali vai estourar nas costas dele em razão do regime castrense, em razão do regime militar, que os senhores oficiais impõem esse tipo de situação vexatória aos praças. Vocês estão criando cisânia dentro da instituição dos senhores. Eu não sei por que cargas d'água. Isabelle, todas as imagens que eu recebo de pessoas enfrentando o movimento, todas sem exceção, todos que estão enfrentando são oficiais. Por quê? Os oficiais fazem um juramento mais bonito do que os praças, as leis e a ordem e a polícia militar? Não acredito. Não acredito. Depois que ganha gemada, vai para dentro do batalhão. Oficial superior não vai para a rua. Via de regra. Conheci oficiais que vão, o Coronel Luigi, que hoje está na reforma, é um deles. Já encontrei muitas vezes em comunidade. Morro da Fé, Complexo do Alemão, Morro do Adeus, quando mataram nosso colega Dudu no helicóptero, o Coronel Luigi estava lá. Pouquíssimos, o resto fica só desvirtuado da função constitucional que é dos senhores, que é policiamento ostensivo. Se não faz policiamento ostensivo, não há por que ser da Polícia Militar. Por que são oficiais que estão indo? Não sei por que, Isabelle, isso que eu quero saber. Há alguma coisa por trás. Ou estão prometendo alguma coisa para os oficiais da Polícia Militar, que a gente não sabe o que é, ou eles não estão sofrendo todas essas repercussões que está tendo da falta de pagamento. Ou estão ganhando e vocês não estão sabendo. Não estão sofrendo a repercussão da falta de pagamento. Porque eu, como delegado de polícia, posso falar. Eu, graças a Deus, ainda não estou passando necessidades básicas. Mas estou, sim, tendo que fazer contenção de despesa. Minha vida mudou toda. Eu conheço pessoas que são policiais, que estão passando necessidade, pensionistas estão passando fome. Nós estamos noticiando aqui há muito tempo, recebendo cesta básica, vivendo de mendigância, vivendo como mendigos. E há um movimento dentro da Polícia Militar para abafar esse movimento de paralisação que é legítimo. A gente não quer aqui, Isabelle, nem você, nem o SBT, greve, de jeito nenhum. E nem eu, como cidadão, ou muito menos como delegado de polícia, instaurar um caos no Estado. Nunca chegaremos ao que chegou o Espírito Santo. Tomara. Primeiro, a greve no Espírito Santo, lá é greve, eles querem salário. Aqui não é greve, aqui é paralisação. E os policiais da Polícia Militar, que levam a Polícia Militar nas costas e que estão sendo açoitados agora, diga-se, os praças não deixarão que chegue a esse ponto. Mas eles não podem viver em uma situação de fome e eu bato palma para eles, Isabelle, sabe por quê? Eu acharia estranho o praça da Polícia Militar, que ganha 2, 3, 4 mil reais no máximo, não está indignado com a situação. Eu acharia que ele estaria com outra fonte de renda. Eles não, estão dando uma lição de moral e de cívica, dizendo que eles estão paralisados porque eles não estão recebendo. Parabéns pela coragem de exercer isso dentro de um regime militar, dentro de um regime castrense. Vocês têm o meu respeito. E eu volto a falar, a gente vai continuar cobrindo, a gente vai mostrar e não adianta, a gente está mostrando o que está acontecendo. Informe você a sua opinião. Ninguém aqui, eu volto a reforçar, quer falar se você é a favor ou contra. A gente está mostrando o que está acontecendo. Ao contrário, disse muito bem Marcos Amin, não é a questão de você exigir salários, é uma questão que a polícia está
sem máquina, seja civil ou seja a militar, tá sem óleo para engrenagem, entendeu? O troço tá parado só pelo heroísmo desses caras, que é claro, seja militar fez o juramento, o civil é concursado, querem preservar seus empregos, assim como eu preservo o meu, você preserva o seu. Sim, mas tem uma hora que o ser humano não tem como nem trabalhar, tem uns que não tem dinheiro. E pensionista, velho. Aí ontem, eu só vou resumir, que eu sei que tem muita coisa para mostrar, inclusive ao vivo na redação, o Daniel tá me chamando, mas ontem um cara me explicou assim, ó, Isabelle, mas tá errado. Elas não têm que ficar na porta do batalhão. Tudo bem, eu concordo, eu não quero também que se instale uma greve, porque Deus me livre e guarde, tenho medo, quero que meu filho vá para a escola, quero viver minha vida. Elas têm que ir para a porta do Palácio Guanabara, aí vai ter resultado. Aí eu te pergunto, Marcos Amin, aquele monte de idosos de 80 anos que ficaram no sol de 40 graus, lá na janela, batendo palma para ver que o governador fazer alguma coisa para ele, adiantou de alguma merreca? Resultado nenhum, Coisa Isabelle. nenhuma. O que as pessoas o que o governo faz é, em vez de enfrentar o problema, de ver o porquê, cortar subsídios, cortar gratificações da casta superior do funcionalismo público. Isabelle, tem funcionalismo público que recebe R$ 4.800. O salário da maioria dos praças, R$ 4.800 a título de auxílio moradia, tendo casa própria, Isabelle. A gente está em crise ou não está? A crise é seletiva, Isabelle. Então, a crise é seletiva. Então pega o cinto de segurança que eu botei no teu sofá aí pra você, porque daqui a pouco você vai ver isenção pra um troço, que você vai passar mal. Aqui, você aí de casa, tá crise do Estado, você não sabe pra que a gente tava dando isenção para um item que é bem conhecido da cesta básica, só que não.